Vamos começar, pessoal, escalando aqui o Cruzeiro para amanhã. Cássio, né? Acho que é uma unanimidade aqui, não vamos... nem precisa de muito protocolo. O zagueiro pela direita, Fabrício Bruno. Vocês podem me corrigir, viu, pessoal? Caso vocês queiram fazer diferente Até aqui. então, tudo certo. Não, mas aqui eu comecei pelos zagueiros de propósito, que eu quero um momento que as coisas não vão ficar certas, tá? E eu não sei para quem que eu vou jogar essa bola, não. E vai ser quadrada, viu? Vai ser igual o passe do Neres, tá? Já tô avisando. Misericórdia. Vai ser igual a qualidade de passe do Neres. Vamos lá, Fabrício Bruno, Vidia, que agora tem um gol. Aqui, Vidia. E agora, lateral direito, Caio Fábio. Valu, começaria com o Fagner. Para mim é um jogo mais interessante para a presença dele. Gostei muito do impacto que o Fagner gerou contra o Grêmio. Ele participa de 2 gols do Cruzeiro, né? Do primeiro gol e do quarto gol também, defensivamente dando segurança. É um Fluminense que possivelmente vai jogar com 2 pontas, né? Deve ter o Arias aberto pelo lado direito e pelo outro lado, aí não se sabe. Talvez seja o Canóbio, tem opção também de Keno, de Soteldo, de Serna, enfim. Mas acho que vai ser um Fluminense que vai jogar com um trio ofensivo. E o Fagner é mais interessante para esse tipo de duelo, né? No 1 contra 1, ele me traz mais segurança do que o William pelo lado direito, então começaria com o Fagner como titular. Senhora Rafaela Oliveira. Eu acho que ele se credenciou a essa vaga, né? Nas últimas oportunidades, parece que o William vem ganhando à frente do Fagner, e a gente não sabe se é uma questão técnica de uma disputa dos treinamentos ou se o Fagner segue com alguma limitação física, mas o Jardim fez esse movimento. Só que na minha leitura, o Cruzeiro melhorou depois que o Fagner entrou. Eu senti mais segurança, senti que o Grêmio passou a trazer menos riscos ao Cruzeiro depois que o Fagner entrou, e acho que ele se posiciona muito bem, fecha muito bem os espaços. E claro, o William também teve um problema ali, a gente não sabe se para amanhã ele vai estar apto, provavelmente sim, né? Mas acho que pela partida que o Fagner fez, na minha opinião, ele se credencia a voltar ao time titular sempre que estiver disponível. E aí, principalmente contra o adversário desse quilate, acho que você tem que estar com o melhor possível, e hoje o melhor possível para mim é o camisa 23. O Fagner, então, que acabou entrando durante a partida contra o Grêmio, né? O digníssimo Walter Kahneman, um zagueiro que eu não sei, ele parece o filme De Volta para o Futuro, porque ele tá na época errada do futebol. O Walter Kahneman parece muito aqueles zagueiros de meados da década de 80 até meados da década de 90, quando uma espécie de que o futebol era quase uma espécie de pride, principalmente para os zagueiros, né? Era licença para todo tipo de abordagem na marcação. Lateral esquerdo, Rafa. Você quer que eu te fale o que eu faria ou o que eu acho que ele vai fazer? Porque são coisas diferentes. Eu não vou te dar nenhuma referência. Nossa, vai estar um passe realmente muito quadrado, né? Eu falei o passe do Neres, né? Eu falei o passe do Neres. Olha, eu iria de Cauã Prates. Entendo as complicações, mas eu acho que se o Cruzeiro tem ele ali como um reserva imediato do Kaique, tem que ser utilizado, e tem que ter respaldo da comissão técnica e dos outros atletas, inclusive caso erre, caso falhe, que é normal, porque ele precisa em algum momento ser oportunizado, e Campeonato Brasileiro só tem jogo grande. Então, eu utilizaria o Cauã Prates, mas eu acho que ele vai utilizar o William. Por uma questão de experiência mesmo, em que pese que eu acho que o William, às vezes, defensivamente, não fecha tão bem os espaços quanto o Fagner, não me passa tanta segurança quanto o Fagner, mas acho que para essa partida o Jardim vai optar por utilizar o William aí na esquerda. Valu, eu vou manter a opinião que eu dei no Regenerativo na última segunda-feira. Eu começaria com o William. O Jardim já deixou muito claro que ele tem 3 opções: Cauã Prates, Vidalba e William.
Eu até pensei que ele iria acrescentar o Marquinhos, mas acabou que ele citou só esses, né? Então qualquer um que começar não vai ser surpresa. Mas prefiro que seja o William, não por ele ser um exímio marcador, mas acho que para se marcar o John Arias, que é o jogador mais completo hoje no futebol brasileiro, tanto que está aí em vias de ir para a Premier League, é preciso um jogador com um pouco mais de casca. Não é uma novidade para o Willian atuar como lateral esquerdo, até mesmo no próprio Cruzeiro, né? Porque ele chega a jogar assim durante alguns minutos contra o Vila Nova no Mineirão. Outro nível de enfrentamento, óbvio. Tanto que até o Jardim, quando fala do Willian, ele prefere citar sobre ele ter feito isso no futebol alemão, que serve muito mais de parâmetro. Mas tenho mais segurança em um enfrentamento do Willian com o John Arias. Tirar o Vidalba da zaga, onde ele tá tão bem, onde ele se sente melhor para colocar na lateral esquerda, não sei se é o melhor caminho. E o Cauã é um menino que eu gosto demais. Até falei que se o Kaique tivesse suspenso para o jogo contra o Juventude, a minha opção seria o Cauã Prats, sem o menor problema. Só que tem uma nuance muito importante nesse jogo contra o Fluminense. É o jogador mais pronto, que tem mais repertório no Brasil, que vai estar atuando ali na faixa de campo, onde o Cauã pode ser até, que se for escolhido, atue. É um problema, né? Então eu optaria pelo Willian desde o início no Maracanã. Cara, assim, eu iria de Willian, tá? Até acho interessante, continuem participando aí, a galera que tá aqui no chat conosco, é o seguinte. Até colocar mensagem, todas as mensagens aqui, o aquele Rod fala que queria de Cauã também, que tá com a Rafa nessa, vai jogar o Willian, mas ele iria de Cauã. Peguei 3 opiniões diferentes. O Luiz iria de Willian também, assim como o caso também que eu iria. E a Arli tá falando aqui, ó, se não usar o reserva, é porque precisa contratar. Vamos lá, pessoal. O Jardim, quando ele decide usar o Cauã Prats, e os jogadores da categoria de base, ele sempre diz o seguinte: são jogadores que eu preciso de desenvolver, mas eles não devem carregar a principal responsabilidade. Amanhã é um jogo de principal responsabilidade. Você coloca o Cauã e ele vai bem, cara, talvez chegasse uma proposta para o garoto ainda nessa janela, no tamanho que é o jogo de amanhã. Mas você coloca o jogador e ele não vai tão bem, talvez muitos já diriam que ele não é tudo isso, não imaginando o tamanho da responsabilidade para esse jogador. É um jogo que já seria muito grande, mesmo que não tivesse o Arias, tá? Porque é o Maracanã, é o maior palco do futebol. Ele vai estar preparado para isso um momento, mas não é agora. Talvez daqui um ano, talvez daqui a alguns meses ele esteja preparado. Com as horas de voo, as horas de jogo que o Jardim tem dado para esse atleta, que para mim tem um potencial gigantesco para servir ao Cruzeiro, para ser uma venda interessante quando deixar o Cruzeiro. Mas não é o momento de amanhã. O Willian é um jogador extremamente tarimbado, que com o Jardim fala que ele jogou uma temporada pela lateral esquerda, mas com o próprio Jardim ele já foi bem. Claro que o adversário não era o Fluminense, mas ele, para mim, faz um jogo melhor contra o Vila Nova de Goiás aqui no Mineirão, quando passa para o lado esquerdo e o Fagner vem para o lado direito. Ele vai melhor naquele jogo do lado esquerdo do que do direito, na minha opinião. Então, eu acho que tudo isso, o Cruzeiro vai prioritariamente na janela, atrás dos jogadores que todos nós já sabemos de cor e salteado, atacantes de lado, quem sabe um jogador para o meio campo e o zagueiro canhoto. Todo mundo já sabe, mas principalmente os pontas e o zagueiro canhoto. É o que o Cruzeiro quer. Então, eu acho que é isso, né? O Willian é um cara experiente, recuperado, e é também a escolha que eu faço, e nem por isso eu acho que o Cauã, o processo dele vai continuar. Quem sabe o Kaique vai voltar contra o Juventude, aqui no Mineirão, repleto também. O Cauã pegue alguns minutos, mas tudo a seu tempo, pessoal. É o reserva do Kaique, tem que jogar. Acho que não é por aí. E outra,
acho que é de muita inteligência sequer ser cogitada, para mim, o deslocamento do Vidalba, que, assim, ele e o Fabrício Bruno cada vez mais vão se tornando eh, zagueiros, uma dupla para ser falada, tá? Daqui a pouco a gente tem que. Qual dupla tem jogado tão bem no Brasil, dentro do Campeonato Brasileiro, quanto Fabrício Bruno e Vidalba, tá? Daqui a pouco a gente, se eles continuarem no nível de atuação que estão hoje, é papo para a gente continuar e fazer esses questionamentos. Os nossos volantes, meus amigos. Romero e Lucas Silva, né? Não tem mistério. Os xarás. Os xarás, né? A dupla de Vale Lucas. até lembrar, Valu, se a gente tá falando tanto do desfalque importante que o Cruzeiro tem pelo lado esquerdo, tem o retorno do Eduardo, né? O Eduardo que ficou de fora contra o Grêmio. A gente sabe que é um cara que o Jardim costuma utilizar bastante e pode ser útil, né? Contra o Fluminense Maracanã em algum momento como um segundo homem de meio. Só assim, até para continuar dando voz aqui, vez sempre a nossa audiência, alguém falou assim: ah, começa com o Fagner. E se precisar substituir o Fagner? Cara, o Jardim com certeza deve ter um plano para isso, tá? E talvez até com a possibilidade de contar com o Eduardo, tô falando numa eventualidade de precisar tirar o Fagner, tá, pessoal? Não acharia estranho se acontecesse do Romero ir por ali e o Eduardo. Não é o que queremos, tá? Não, quanto menos se mudar a configuração original neste Cruzeiro, melhor é. Mas eu acho não, tenho certeza que o Mister sabe das possibilidades e quando as coisas não saírem da maneira que ele pensa, recorrer ao próprio elenco que ele já conhece bem nos últimos 5 meses. Ah, eu tenho que chamar você, né, Caio Fábio? Pelo lado direito, aqui, ó, nesta posição aqui, Caio Fábio. Claro que é o 88, né? O Christianzinho, Ah, o 88. óbvio. É Você sabe que eu óbvio. tava vendo um dado importante, Valu, sobre o Cruzeiro. Até o Marcelo Beckler esses dias estava fazendo uma análise sobre o Cruzeiro e aí ele trouxe um dado que eu fui até pesquisar para ver se realmente procedia e de fato procede. O Cruzeiro no Brasileirão é a segunda equipe que mais ataca pelo lado direito. E pelo lado esquerdo é a 19ª. Então é um Cruzeiro que ataca muito mais pela direita. É claro que tem o ponto Matheus Pereira cair pela direita, o próprio Caio, mas tem uma influência legal aqui do Christian, né? Por esse lado direito. É sim, cara que contribui e muito. Lado esquerdo, Rafa. Wanderson. E sinto que vai ter gol dele. Nossa. Tá merecendo, né, Rafa? Tá merecendo. Fala-se muito, né, da contribuição dele sem bola, realmente é impressionante como contribui para o Cruzeiro recuperar a posse, mas tem ajudado demais na construção também. A questão é que ainda não saiu a assistência ou o gol dos pés dele, mas tá merecendo e eu torço muito para que saia logo, né, porque acho que ele deve estar ansioso também por esse momento. Eu fiquei iludido porque eu fiz o jogo ontem aqui em off, no Bomba Pet contra o Fluminense. Ganhei de 1-0 o gol do Wanderson. Fiquei bem iludido, assim. Mas tudo bem. E agora eu falei isso e eu não sabia, então meio que Pois confirmei. eu tô bastante iludido, assim, com essa possibilidade, viu, Vandeco? Aqui, Matheus Pereira, até alguém brincou ali no chat que o resto agora poderia completar de maneira automática, né? Alguém brincou a partir do momento que a gente escalou. Tá aí o Cruzeiro, então, que nós escalamos aqui. E, claro, né? Sempre fazendo a ressalva, a Rafa iria ali na esquerda com o Cauã Prats, eu e o Caio Fábio realmente iríamos de William. Se não tiver nenhuma surpresa, concordamos todos que deve ser a maior tendência mesmo do Cruzeiro inicial amanhã, né? Caso o Mister não queira bancar ali o engraçadinho, né? Claro, é uma brincadeira, ele conhece esse time muito bem, mas
já se mostrou pouco afeito a querer mudar coisas já consolidadas. Arrastar o Vidalba, né, pessoal, para fazer a lateral significa mexer numa linha que está bem consolidada dele ao lado do Fabrício Bruno. Por mais que o Jonathan, por exemplo, tenha correspondido contra o Palmeiras, mas são circunstâncias diferentes, né? Especificamente, né? Valu, eu até não sei a sua sensação e do Caio, mas ouvindo a entrevista ali do Jardim, em que ele cita as opções, para mim me pareceu muito mais ele não querer responder de forma taxativa na coletiva quem seria o substituto do que propriamente ele considerar seriamente tirar o Vidalba, sabe? Então acho que tem um pouco disso também, né? Até porque a gente sabe que ele define depois ali dos treinamentos, no dia antes ou no dia, então não faria muito sentido. Tanto que eu vi algumas pessoas falando, ele não citou o Marquinhos. Talvez não é que necessariamente ele não considere ou ele não ache que o Marquinhos não possa ser uma opção ali, por mais que não seja a primeira nem a segunda, né? Mas acho que é por conta disso. Foi uma resposta mais protocolar de falar, olha, a gente tem várias opções aqui no elenco e a gente vai trabalhar para ver qual vai se encaixar melhor. Não faz sentido também você já entregar de bandeja, né, para o treinador adversário o que você vai fazer na sua única dúvida. E de resto é um time que ele vem escalando sempre que possível, sempre que todos estão aptos a esse time. Então, acho que sem grandes surpresas aí para a noite de amanhã no Maracanã. E não tem motivo, né, para ter surpresa. O time tá desempenhando muito bem, tá entregando aquilo que ele pede, não faz sentido mudar agora. Já é uma mudança muito importante que ele vai ter que fazer, né? E aí, se pensar em uma outra mudança, deslocando o Vidalba para a lateral esquerda, não me parece que o Cruzeiro teria boas chances de entrar consistente nesse jogo. Eu lamento demais o desfalque do Kaique, porque cada vez mais a gente tem visto um Kaique que se impõe em campo, e o que o Kaique fez com o Estevão no Mineirão foi algo absurdo, né? É um cara que certamente chegaria muito confiante para enfrentar o Arias. Acontece, ele tem se exposto muito nessa parte defensiva, acabou tomando o terceiro amarelo, e aí vamos ver quem o Jardim vai optar, mas a impressão realmente é que o William vai acabar sendo escolhido, e dá para se ter confiança em uma boa atuação dele, vide o comportamento do William, né, nos últimos jogos. E ele tendo aí um bom amparo do Vidalba pelo lado esquerdo, o Vidalba como zagueiro, acho que dá segurança também para que o William possa conseguir ser bem aplicado na parte tática, se antecipar quando necessário, e aí o Cruzeiro conseguir neutralizar o John Arias, né? Se neutralizar o John Arias, já aí é um bom caminho andado para que um resultado positivo aconteça.